Ah, desse jeito, não, você não vai nem obedecer nada. Dá para respirar aí, puxar lá do pulmão bem forte e falar no 3? 1, 2, 3. Eita Jesus. Obediência parcial não é? Não é obediência. Quem tem obedecido parcialmente só? Ah, ninguém, né? Vocês estão obedecendo tudinho que o Senhor tem mandado fazer. É verdade? Vou ler Isaías 29 para vocês, hein? Quem está obedecendo parcial, levanta a mão. Ô Jesus, ainda bem que tem uns santos ainda que está obedecendo totalmente ao Senhor, né? Aleluia. Obediência parcial, irmãos, não é obediência. Ou a gente obedece ao Senhor 100%, ou a gente não obedece. Não adianta falar, a gente quer dar um jeitinho para dizer que está obedecendo ao Senhor, quando na verdade a gente não obedece. Quer ver? Quem trabalha em home office? Eita Jesus. Aí tem um horário de trabalho, não tem? Mas você está em casa, aí tu liga o computador, dá lá, fica um pouquinho, daqui a pouquinho você dá uma disfarçadinha, dá uma... Mas o computador está ligado. Mas era para você, se você estivesse no trabalho, você estaria no computador o tempo todo. Como você está em casa, você dá uma fugidinha de vez em quando, sim ou não? Não pode mentir, porque Jesus já foi lá no teu quarto e já viu no teu escritório. Sim ou não? Verdade, irmão. Porque a gente acha que não tem alguém vendo a gente quer obedecer pela metade. Ou muitas das vezes, a gente, como vamos ler aqui nos textos, a gente pega algumas coisas, desculpas, para obedecer parcialmente, quando o Senhor chamou a gente para obedecer totalmente. E se a gente não obedecer ao Senhor totalmente, a gente vai trazer confusão e vai trazer conflito para a nossa casa, para os nossos e para muitas áreas da nossa vida. Quer ver? Vamos ler a Bíblia, que é melhor? Que depois que eu começo a ler, eu consigo explicar melhor. Amém? Na verdade, nós somos bipolar. Quem é bipolar aí? Levanta a mão. Todo mundo é bipolar, para de graça. Todo mundo é bipolar. Quer ver uma coisa? Você acorda um dia, né, com aquela, né, Danilo? Hoje eu vou ganhar o mundo todo, hoje eu vou fazer aquilo, hoje vai acontecer, hoje eu vou Melhor, estamos em dezembro, amém? Quem já planejou 2026? Só minha esposa. Quem antecipa governa, hein? Quem não antecipa é governado. Quem planejou? Ainda não, né? Então planeja o 2026. Aí tu vai planejar várias coisas. Aí tu acorda dia 1º de janeiro com aquela disposição. Chega no dia 2 você... Quero morrer, não quero mais viver não. Quem já fez isso, irmão? É bipolar. Um dia está cheio de fé, um dia quer ganhar todo mundo para Jesus, no outro dia, pessoas são chatas, não aguento mais. Somos bipolar o tempo todo na fé, irmão. O tempo todo. Um dia tu quer ser líder, outro dia tu já não quer mais. Um dia tu quer ser anfitrião, outro dia não quer mais. Vai lá no TLC, faz curso de TLC, bota o nome, daqui a pouquinho, não quero mais não, abrir minha casa. A gente é bipolar. Um dia quer louvor, outro dia não quer mais. Um dia quer igreja, outro dia não quer mais. A gente está vivendo um evangelho desse, bipolar. Hoje eu confio em Jesus, amanhã eu não confio. Hoje eu tenho promessa, mas será que é verdade? Aquela passagem que Pedro sai do barco para andar sobre as águas, esses dias eu estava ouvindo, e vou compartilhar. Pedro falou o que para Jesus? Jesus, se tu manda que eu saia. Mas Jesus, antes dele falar se tu és, Jesus já tinha falado para lá, vem Pedro, eu sou. Jesus já tinha falado que ele era. E Pedro falou, mas se tu é mesmo? A gente é bipolar, irmão. A gente não rompe da nossa fé, porque a gente está sempre duvidando, está sempre, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu posso. Não, irmão. Mateus 5,37, sim, sim, não, não, que passar disso é procedência. A gente precisa ser mais convicto realmente da nossa fé. Crer mais no que Jesus mandou para a gente. E só assim a gente vai conseguir obedecer totalmente o que Jesus tem falado para nós. Amém? O que Jesus já falou, o que o Espírito Santo já ministrou no teu coração, que você não obedeceu ainda totalmente. Tem alguma coisa? Se tem alguma coisa que o Espírito Santo já ministrou para você obedecer totalmente, e você não fez, levanta a mão. Glória a Deus. Se aqueles que ouviu e obedeceu totalmente, amém.
ou aqueles que não têm ouvido, ou pode ser que aqueles que não têm ouvido, né? E aí é perigoso, né? Porque se você não tem ouvido o Espírito Santo, é porque você está distante dele. Amém? Mas vamos falar de um homem chamado Abraão. Amém? Falar Abraão, o pai da fé. Obedeceu totalmente ou obedeceu parcialmente? Hein? Estou falando com a igreja, irmão, me responda. Parcial ou total que Abraão obedeceu? Parcial? Quem acha parcial, levanta a mão. Quem acha totalmente, levanta a mão. Vocês estão igual a Abraão, viu? A maioria foi totalmente. Porque a maioria está achando que está obedecendo, mas não está. Mas vamos lá ver Abraão então. Gênesis 13. Gênesis 13, do versículo 1 ao 7. Gênesis 13, isso. Saiu, pois, vou ler até o 7, hein? Vamos ler junto comigo então? Eu leio o 1, vocês o 2 e assim nós vamos. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com a igreja. 2. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Calma aí, só tem o pessoal de lá, irmão, vocês estão tudo morto aqui, ninguém está falando, Jesus. Vamos lá de novo. 4. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e... Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Aqui, Gênesis 13, Gênesis 12, na verdade, Deus chama Abraão para sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que ele daria. E aí Abraão sai, obedece ao Senhor, que não é fácil, né? Porque Abraão morava com a família dele, tinha gado, o pai de Abraão, na verdade, era empresário, então tinha dinheiro. Então é interessante, né? Porque Abraão teve coragem e fé para ouvir a palavra do Senhor e sair, obedecer, saindo da terra, saindo do conforto, saindo da onde ele tinha tranquilidade para obedecer ao Senhor, para ir para uma terra que ele nem conhecia. Só sabia que Deus lhe falou: vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Mas ele não sabia qual era essa terra. E Abraão saiu, levando Sara, levando Ló, e foi. Chegando lá nessa terra, no Egito, em Canaã, na verdade, teve fome. Ele desceu para o Egito, e logo a gente sabe que Abraão acabou mentindo lá, né? Falando que a Sara era a irmã dele, e aí o faraó pegou aquilo tudo. E aí agora ele está saindo. O faraó abençoou a vida de Abraão, deu muitas coisas para ele, e aí ele saiu. E aí saiu, começou ele e Ló construir riqueza. Só que nessa trajetória, ele levou algo que não poderia levar. Ele obedeceu parcialmente, não totalmente. Porque Deus não mandou ele levar Ló. E quando a gente obedece parcialmente, a gente vai trazer confusão para a nossa casa. Porque no capítulo 12, só para a gente bater um papo aqui, vamos lá. Vamos entender esse problema que ocasionou entre a briga entre Ló e Abraão. Os pastores de Ló e Abraão. Mas por que essa briga? Por que esse problema? Às vezes a gente está num problema e não entende, irmão. Às vezes a gente está passando por alguma situação difícil, algum vento, algum deserto, e a gente não está entendendo. Poxa, mas eu estou obedecendo. Mas será que você está obedecendo totalmente ou parcialmente? Porque obediência, como está no tema, parcial, não é obediência. E vai trazer contenda, vai trazer vento para a tua vida. Não tem como.
E aí você está numa situação hoje, fala assim, poxa, mas eu vou para a igreja, eu não falta um culto, eu estou em célula, tem tanta coisa, e a gente acredita que obedecer é só estar presente, é só estar num culto, é só estar numa célula. Não, obedecer é o que o Senhor tem pedido para nós no secreto, irmãos. Obedecer exteriormente é muito fácil, porque a gente sabe que tem alguém nos olhando, tem alguém nos cobrando. Agora Deus sonda o nosso coração e Ele sabe o que Ele já pediu, e a gente não tem obedecido. O que o Senhor já pediu para você? No seu casamento, com a sua esposa, o que Ele tem pedido para você? De repente mudar a forma que você está tratando a sua esposa. A esposa é a mesma coisa com o marido. E Deus já mandou falar para você, não é dessa forma, eu já te ensinei, você tem a palavra, mas a gente continua dando desculpa para não obedecer o que Deus está falando. Mas em público, mas a gente não falta um culto, mas a gente não falta uma célula, mas a gente não falta uma atividade da nossa igreja, porém dentro de nós a gente não está cumprindo o que o Senhor já está falando, alertando e sinalizando para a gente. E Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão saiu, sim ou não, gente? Saiu da terra, saiu da parentela dele, saiu, mas levou Ló. Gênesis 12, olha o que ele vai dizer no 1. O Senhor tinha dito a Abraão. Quem tinha dito a Abraão? O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu. O Senhor foi bem claro. E vai à terra que eu lhe mostrarei. Parente do seu pai. Porque Ló é filho de quem? Era irmão de Abraão. Então era parente. Deus deu bem claro, deixou bem claro, não leva. É você e sua família, é você, sua esposa e seus filhos. Acabou, mais ninguém. Abraão, vai, que aí eu vou te abençoar. E tem muita promessa que ainda não chegou na minha vida e na sua vida, porque a gente não tem obedecido totalmente ao Senhor. Porque o texto vai relatar lá na frente, eu já vou adiantar, que Abraão, ele tinha uma promessa: vai para a terra que eu vou te mostrar, e essa terra mana leite e mel. Mas Abraão só tomou posse dessa terra quando Ló foi embora. Então, irmão, tem coisas que você precisa deixar embora da tua vida para que a promessa chegue. E eu não estou falando somente pessoas, eu estou falando, tem coisas que o Senhor pediu, e aí é você e Deus que sabe o que o Senhor já tem pedido a cada um, e nós não temos obedecido totalmente ao Senhor. E por essa falta de obediência trouxe contenda. E muitas das vezes somos nós, irmão. A nossa falta de obediência total ao Senhor tem trago para a gente algumas confusões, alguns conflitos desnecessários, só porque a gente não quer obedecer ao Senhor. E olha o que ele vai dizer no 4. Então Abraão partiu com o Senhor havia instruído. E detalhe, que a Bíblia é tremenda, irmãos, que ele enfatiza o nome de Ló. Não tinha necessidade. Ele podia falar, Abraão saiu, né, Bruno? Mas ele enfatiza o nome de Ló. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. E Ló foi com. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 5. Tomou sua mulher, Sarai, A Bíblia faz questão de marcar ali para a gente não deixar, para a gente não errar, irmãos, na verdade. Ele vai detalhe, não leva ninguém do seu pai, levou o seu sobrinho. Por que a Bíblia botou sobrinho, irmão? Porque a Bíblia repetiu várias vezes o nome de Ló. Porque Deus está sempre repetindo uma mensagem para mim e para você, para nos sinalizar e falar, tem alguma coisa errada ainda que vocês não estão obedecendo. Deus está sempre dando sinais para a gente, irmãos. E aí quando a gente acha que a gente está num deserto, porque tem é o diabo, não. É a nossa falta de obediência que tem levado a gente para deserto, para que Deus sinalize conosco, chame a nossa atenção. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Deuteronômio 28 vai falar da bênção e da maldição. Aí a gente pega lá, são 15 bênçãos, e depois uma farta de maldição. Aí tu fala, caramba, para que tanta maldição? É para chamar a tua atenção. É para Deus falar, cara, olha quanta coisa, se você não obedecer, olha quanta coisa ruim tem. Olha quanto processo você vai ter que passar pela falta de obediência. Aí Deus está falando, pô, não é melhor obedecer?
Ali não é porque você olhar, poxa, mas tem mais bênção, menos bênção e mais maldição. Não, é porque se você desobedecer, você vai passar por um caminho muito mais doloroso e muito mais sofrido. Se Abraão não tivesse levado Ló, Abraão já tinha chegado à terra prometida há muito tempo. Se você e eu já tivesse obedecido o que o Senhor está falando, a gente já estava na terra prometida há muito tempo. Se a gente já tivesse abandonado algumas coisas que o Senhor tem pedido para a gente abandonar, a gente já tinha entrado na promessa há muito tempo. Se a gente abrisse mão de alguns trabalhos, de algumas amizades, de algumas coisas que tem paralisado a gente, traga o conflito, irmão, a gente já tinha obedecido, a gente já tinha entrado na promessa há muito tempo na terra de Canaã. Tem uma terra preparada para mim e para você, só depende da gente. E a obediência parcial não vai te levar a essa terra. Enquanto Abraão obedeceu parcialmente, ele ficou pelo caminho. Mas quando Ló saiu, Deus abriu os olhos dele e falou: agora eu vou te dar tudo isso, porque eu não podia te dar essa promessa enquanto você não estava me obedecendo totalmente. Amém? Tem alguém aí, não? E aí, irmãos, aí a gente vai vir por muitas coisas. E por que muita da gente não quer obedecer ao Senhor? Porque a gente quer a aprovação das pessoas. Como foi falado quarta-feira aqui, é melhor agradar, a gente quer agradar pessoas e não quer agradar a Deus. Porque Abraão, eu vou me colocar no lugar de Abraão, amém? Abraão era o quê? É sobrinho, pô. O irmão de Abraão tinha morrido, o sobrinho estava órfão. Pô, Abraão teve sentimento. Ele falou: não, eu vou levar meu sobrinho. Pô, meu irmão morreu. Mas Deus mandou. Deus mandou você ajudar aquela pessoa. Eu falei na última vez que eu ministrei aqui, eu perdi um carro porque eu fiz sem obedecer a Deus, não consultei a Deus. Deus não mandou. E na verdade a minha desobediência a Deus, porque se Deus não mandou, eu desobedeci, se eu dei. E perdi. E aí? Porque a gente quer agradar as pessoas e não agradar a Deus. Por que Abraão levou Ló? Porque era sobrinho, irmão. Quem levaria? Seja sincero. Teu irmão ou tua irmã tem um filho, ela morreu, ficou órfã. E você vai se mudar do Rio de Janeiro, vai para São Paulo. E seu sobrinho vai ficar, você deixaria ele? Mas se Deus falou: vai você para São Paulo com a sua esposa e com seus filhos. Se você levar, vai ter vento, irmão. Vai ter vento, não tem como. É como Jonas e naquele barco. Entrou no barco, teve vento, teve tempestade. Mas por quê? A gente quer agradar a Deus, agradar os homens e não agradar a Deus. A gente obedece a homens, mas não obedece a Deus, irmãos. A gente obedece a homens, a gente obedece o nosso patrão, sim ou não? Você não obedece teu patrão? Você não obedece teu líder? Você não obedece teu pastor? Por que tu não obedece a Deus? Porque não obedecemos a Deus. E aí pagamos igual Ló, igual Abraão. Levou Ló erradamente. Mas por quê? Porque queria aprovação da pessoa. Porque, lá, ele é bonzinho. Olha como Abraão é bom. Levou o sobrinho dele também. Pagou a viagem. Irmão, faça o que Deus mandou você fazer. E não espere a aprovação de ninguém. É melhor ser aprovado por Deus e reprovado pelo homem. E ele está falando aprovação. Muitas das vezes a gente quer uma motivação também, leva alguém que Deus falou: não, não é para levar. Moisés foi chamado. Quem foi chamado? Foi Arão? Foi o Arão? Foi quem? Moisés. Mas Moisés precisava de alguém? Alguém para poder motivar ele. Muitos de nós somos assim. O Senhor está falando: vai. Não, só vou se fulano for. Só vou para o culto se meu marido for. Só vou para o culto se minha esposa for. Só vou para tal lugar se... Não, só vou participar. Só vou para o passeio do Beto Carreiro se uma amiga for. Vai você. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Para de esperar a motivação dos outros. Você já tem a maior motivação, que é a palavra que está dentro de você. Você quer qual a maior motivação? Tu tem o Espírito Santo dentro de você. Que motivação maior você quer? Não, você quer um tapinha nas costas. Não, você vai, você consegue. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não serve para mim e para você?
A palavra já não é suficiente para mim e para você? Que tanta aprovação a gente quer, que tanta motivação a gente quer e está desagradando a Deus. Ah, não, mas eu preciso de alguém do meu lado. Para com isso, irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus. Para com o sino de Moisés, eu não sei falar. Se Deus mandou, Ele te capacita, irmão. Deus capacita os escolhidos, está na Bíblia. Então tu já tem a palavra, está dependendo mais de quem? Vai deixar de obedecer por causa de motivação e aprovação? Você não precisa de um coach, você tem a palavra do Senhor e o Espírito Santo dentro de você. Então agrada o Senhor, irmão. Mas Abraão não preferiu o quê? Agradar a família. Não adianta, irmão. Muitas das vezes para a gente agradar a Deus, a gente vai desagradar alguém. Com certeza, irmão. Com certeza. Por quê? Deus falou com quem? Com Abraão ou com Sara? Com Abraão ou com Sara? Abraão, irmãos. Abraão já tinha o quê? A promessa. Abraão, eu vou te dar um filho. Mas para quê? Para agradar, ele aceitou o quê? Agar. E gerou o quê na vida dele? E na nossa? Né? Porque tem os ismaelitas aí, perturbando a gente. Mas o quê? Por ele não obedecer a Deus e agradar a Sara, ele fez o quê? Deitou com Agar e gerou Ismael. E trouxe o quê? Confusão, contrito, separação. Os irmãos se tornaram inimigos. Olha quanta coisa acontece pela falta de obediência total ao Senhor, irmãos. Porque Abraão quis o quê? Deus falou com quem, irmão? Eu sei que o pastor até ministrou isso quarta-feira e hoje eu montei hoje de manhã essa mensagem. Mas como eu vou repetir novamente, se Deus está querendo falar, é porque tem gente precisando ouvir, irmão. Tem gente precisando obedecer totalmente a palavra do Senhor. A gente está obedecendo parcialmente, a gente está obedecendo da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, e não da forma que Deus está mandando. E o Senhor está chamando a gente nessa manhã para falar, não adianta. Ouviu? Obedece. Para de querer aprovação, motivação, elogios. É uma verdade, irmão. A gente está num tempo que a gente quer elogio, quer curtidas. A gente não quer botar a verdade no Instagram, a gente bota um fake news no Instagram da nossa vida para ter curtidas. Só que Deus está sondando o coração e está vendo toda a verdade dentro de nós, irmão. E Deus está chamando a gente para uma obediência total. Para de parcialidade. Para com isso, irmão. Com Deus não tem parcialidade, irmão. É sim, sim, não, não. Como eu vou repetir novamente, Mateus 5,37. É sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Você sabe disso. Você sabe disso. Então Abraão fez o quê? Agradou. Irmãos, claro que a gente vai estar em acordo com a esposa. Mas se Deus falou contigo, eu não gosto de dar muitos exemplos de particular, mas às vezes é bom para a gente poder despertar alguma coisa e trazer um entendimento também. Mas quando Deus me chamou para o ministério, que eu abri mão do meu trabalho, de tudo, cara, Deus falou comigo. E a minha esposa veio junto. Ela não entendeu. Muitas vezes ela questionou, não me atrapalhou, não é isso. Mas questionou com Deus mesmo. Por que isso? Por que a gente está passando por isso? Para que isso? Mas Deus tinha falado comigo. E toda vez que ela falava comigo, ela tinha certeza, porque eu tinha convicção do que o Senhor tinha me chamado. E por mais que Deus tirou tudo, eu sempre tive convicção do que eu estava fazendo. Porque Deus falou com quem? Comigo. Comigo. Então, irmão, se Deus falou contigo, obedece totalmente, independente se vai desagradar A, B ou C. Faça, se é Deus. Se é Deus, faça. Eu não estou falando para um homem. O homem falou para me fazer, o outro. Não, eu estou falando, se Deus falou contigo, faça. Porque eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome, irmão. Se ele falou, ele vai cumprir. A promessa dele vai ser cumprida, irmão. Então tenha convicção disso. Se é Deus que falou contigo, tem certeza. Vai, obedece. Faça o que ele mandou. Se tiver que deixar a gente para deixa.
Não se preocupe, porque Deus vai cuidar, irmão. Mas só obedece o que Deus está mandando você fazer. Se Deus chegou no 5º período da faculdade, 6º período, Deus falou, larga, irmão. Se está num relacionamento, ainda não casou e Deus está falando, dando sinais, larga. Se está no trabalho, pode ganhar 20, 30 mil por mês, mas o Senhor está falando, larga que isso aí não é para você mais, larga. Mas a gente tem síndrome de Gideão, molha aqui, seca ali. Bipolar. Obedece, irmão. Obedece. Se Saul tivesse obedecido, ele tinha continuado o rei até o final. Então obedece. Independente da aprovação, independente de elogio, independente de motivação. Se Deus falou, obedece. E obedece na íntegra. Não da forma que Abraão quis obedecer. Deus falou, ele e a família. Então ele e a família. Eu estou falando de obediência total, amém? Deus deu uma direção, então vai, irmão. Obedece. Deus deu uma direção, mas não obedeceu na totalidade. Obediência parcial não é obediência. Deus quer dentro de nós obediência total. E para obedecer a Deus, não podemos ter sentimentos. É real, irmão. Para obedecer total a Deus. É por isso que a gente não obedece totalmente ao Senhor. Porque a gente usa ainda com muitos sentimentos. Abraão agiu aqui com o quê? Com a razão ou com o sentimento? Sentimento, irmão. Toda vez que a gente agir com sentimento, a gente vai desobedecer a Deus. Que é isso, pastor? Verdade. Porque Deus não age com sentimento, irmão. Porque se a Deus agisse com sentimento, ele é. O próprio filho dele, Jesus indo para o Getsemane na cruz. Senhor, Pai, por que me abandonaste? Porque eu sei o que tem para você lá na frente. Pai, por que me abandonaste? Porque eu sei, porque se eu não te abandonasse, se eu te tirasse dessa cruz, hoje eu não estaria na igreja Rehobote ouvindo essas pessoas. Então ele sabe, irmão, que a tua obediência às vezes vai doer. Às vezes você não vai entender. Às vezes você vai querer dar um jeitinho justamente porque é forte demais. É alguém que tu ama, é alguém que tu quer do teu lado, mas você vai ter que naquele momento sair porque Deus está mandando, porque lá na frente Deus vai restaurar, vai fazer. Por isso que não pode ter sentimento. Com Deus tem que ser razão, irmão. Com Deus tem que ser razão. Por isso que muitas das vezes a gente erra. Porque a gente é emocional, a gente é sentimental. A gente deixa a nossa alma falar. E a alma está cheia de sentimento, está cheia de dó. E o Senhor está falando, não, é pelo Espírito. É o Espírito que dá direção, não é a alma. Por isso que Ele falou, vivifica o Espírito. Alimenta o Espírito. Porque se o Espírito estiver forte, ele vai detonar a alma e a carne. Mas se o Espírito estiver fraco, irmão, tu vai obedecer a tua alma e vai obedecer a tua carne. E aí, irmão, já era. Então, obediência total ao Senhor, amém? Abraão tinha uma palavra, irmão. Abraão tinha uma promessa, ele não precisava fazer aquilo. Moisés tinha uma palavra, mas não creu no que Deus podia fazer por intermédio dele. Irmão, Deus já liberou algo sobre a tua vida, sim ou não? Quem tem promessa, irmão? Levanta a mão, quem tem promessa? Quem Deus já falou para você, continua, porque eu vou te levar a tal nação e tal nação, eu vou te fazer um pastor, eu vou te fazer um líder, eu vou te fazer um pai, eu vou te fazer uma mãe, eu vou te fazer um empresário, um empreendedor. Tem promessa, irmão. E acima de tudo, Deus falou, ide e pregar o evangelho. Você já tem uma promessa também de pregar o evangelho. E muitas das vezes a gente está no nosso trabalho e não faz o nosso trabalho no altar. Irmão, o teu trabalho é para você pregar a palavra do Senhor. A gente precisa entender isso. Como igreja do Senhor, a gente precisa entender que aonde nós estamos, a gente está cumprindo um propósito, um chamado. Aonde você está, você tem que abrir a boca e falar da palavra do Senhor, porque lá é o teu propósito, lá é o teu chamado. O salário é consequência. Você está entendendo? O teu salário, a fama, o sucesso é secundário do que Deus quer fazer onde Ele te colocou. Porque o primário da onde você está é pregar a palavra do Senhor, é ganhar vida para Cristo, irmãos.
E aí a gente está preocupado muitas das vezes, quer sair do trabalho por causa de um salário, quer sair do trabalho por causa de alguma briga, e não está entendendo o propósito. Se Deus te colocou lá, porque tem uma vida, cara. E aí Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vai até Faraó. Mas eu sou gago. Moisés, quem está falando sou eu. Irmão, quem te chamou é Jesus, é Cristo, Ele te garante. Vai e fala, só abre a tua boca. Porque a gente tem tanta dificuldade. Pedro, vem, anda sobre as águas. Desce do teu barco hoje, irmão. Obedece a Deus. Deus já falou para tu largar essa loja e abrir outra. Deus já falou para tu largar esse relacionamento e para esperar no Senhor. Deus já falou para tu ir lá naquele lugar e pedir perdão, e você está esperando o quê? Porque a gente só quer obedecer parcialmente. E eu tenho essa história de Moisés, para mim é muito linda, como o pastor trouxe no livro dele, Procrastinação. Cara, Deus chamou Moisés e Moisés estava perguntando: Senhor, aí fez o que Moisés? Chamou Arão. Arão lá na frente fez o que? Bezerro de ouro. Trouxe o que? Confusão. Irmão, toda vez que você não obedecer o Senhor totalmente, vai trazer confusão para a tua vida. Jeremias 1, bota aí Jeremias 1 do 4 ao 12. O Senhor me deu esta mensagem. Quem deu a mensagem? Quem deu a mensagem? Irmão, a Bíblia que está na tua mão, quem escreveu? Não, os homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas foi inspirado por quem? Pelo Senhor, por Deus. Quando tu lê essa palavra, essa palavra tem que entrar no teu espírito, sabe? Tem que trazer convicção, irmãos. E eu não estou falando assim de um motivacional, não. Eu estou falando que é uma verdade. Porque a gente precisa acreditar na Bíblia, irmãos. Aí o que vai dizer o Jeremias? O Senhor me deu esta? Fala, o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor me deu uma promessa. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu uma casa. O Senhor me deu um filho. Quem te deu? O Senhor me deu esta mensagem. 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua. Antes de você. Não, fala para o teu irmão do lado aí, mas fala com voz de profeta. O Senhor te formou antes de você nascer. Quando você estava no ventre. Mas fala com vontade, irmão. Quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já te separou, já te nomeou como profeta das nações. Ele está falando isso para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu, o Senhor, já te nomeei, já te separei para ser profeta das nações. E você, qual é a diferença? Dentro do ventre da minha mãe e da sua mãe, já tinha uma promessa para mim e para você, irmão. Já tinha uma promessa para mim e para você. E o Senhor está falando, só me obedecer. Coloca o 6. Então eu disse: ó soberano Senhor. Olha como a gente é igual ao Jeremias. Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Cadê os jovens dessa igreja? Irmão, não tem jovem, não tem idoso, não tem meia idade. Quem falou foi o Senhor. Então abre a tua boca e fala, que Ele coloca a palavra necessária, irmão. O soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. 7. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem. O Senhor falou que não diga, porque quem falou? O Senhor. Quem te prometeu foi o Senhor. Então não diga que você não é capaz, irmãos. Para de se diminuir. Para de falar que não consegue, que não pode, que não dá. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não pode ser no meu tempo, no teu tempo, mas no tempo do Senhor a promessa vai se cumprir. Então pare de dizer, não sou, não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu li. Você vai aonde eu enviar e dirá o que eu. Quem tem coragem para isso? Quem está disposto para obedecer esse chamado do Senhor? Então comece pelas pequenas coisas que o Senhor já tem te pedido, irmão. Comece obedecendo nas pequenas coisas que o Senhor já tem falado com cada um de nós. Comece a obedecer em cada palavra que tem saído do altar, para a gente colocar a nossa vida em ordem. Como é que o Senhor vai te levar a lugares se você não consegue nem tomar conta, ordenar, obedecer as pequenas coisas que o Senhor tem te pedindo? E aí ele continuou falando para Jeremias 8. E não tenha medo do povo,
E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei, irmão. Não tenha medo, o medo tem paralisado a gente de obedecer ao Senhor. A gente está com mais medo do que pode acontecer do que a certeza da palavra que o Senhor já liberou sobre a minha vida e sobre a tua. E Ele está falando, não tenha medo, porque eu, Senhor, a Bíblia vai dizer, Emanuel, Deus conosco, estarei convosco até a consumação. Olha quanta palavra de certeza, de afirmação que a Bíblia nos garante e a gente paralisa. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você, protegerei. 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca, Jeremias. 10. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. 11. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. 12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus. Quando Deus tocou no Jeremias, Jeremias mostrou algo. Jeremias é amendoeira. O que o Senhor está falando? Agora você está vendo a mesma visão que a minha. Quando a gente começa a ter a mesma visão do que o Senhor tem para a gente, os planos dele se cumprem. O problema é que aonde está a nossa visão? Porque Abraão estava em Canaã, a gente vai ler daqui a pouco, em Canaã, Culó, ele já estava na terra prometida, os campos já estavam tudo à volta dele, só que ele não estava enxergando, porque a visão dele ainda estava em Ló, e não em Deus. A visão dele ainda estava na obediência parcial, não na total. A visão dele ainda estava, porque ele não estava obedecendo o Senhor totalmente, porque quando Ló saiu, a Bíblia fala que no mesmo local que ele estava, que já era a terra de Canaã, a terra da promessa, ele olhou, o Senhor falou, olha, tudo à tua volta, hoje eu estou te dando. O Senhor está nos chamando nessa manhã para obedecer a Ele, olhar, a nossa visão esteja alinhada com a visão do Senhor, porque quando a gente alinhar a nossa visão com a de Deus, irmão, se prepare para viver as promessas dEle. Então, irmão, seja obediente ao Senhor. Obedecer ao Senhor por completo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor para me beber água? Obedece, irmão. Obedece ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia fala de Jonas, como eu citei aqui também. Jonas recebeu uma ordem do Senhor. Jonas recebeu uma do Senhor. Vai para onde? Vocês sabem de Bíblia, irmão. Vai para Nínive. Vai para Nínive, porque eu quero salvar aquele povo. Jonas não obedeceu. Jonas fez o quê? Foi para Tarso. Mas não teve jeito. Trouxe tribulação para quem não tinha nada a ver com a história. E no final teve que obedecer ao Senhor. Você está entendendo? Quando a gente não obedece de imediato, a gente está tribulação para outras pessoas ainda, porque a gente está no lugar que não era para estar, porque desobedeceu. E no final a gente vai ter que obedecer, irmão. Só que não adianta obedecer da boca para fora, igual a gente tem obedecido ao Senhor. A gente tem obedecido, mas nosso coração está longe de Deus. Jonas chegou em Nínive. Era para ele fazer o que em Nínive, irmãos? Pregar a palavra para que aquele povo se arrependesse e voltasse para Deus, sim ou não? Ele pregou? Ele pregou? Pregou, irmão. Pregou. O povo se arrependeu. O próprio rei lá botou um jejum para todos, até o cachorro fez jejum. Pregou. O povo se arrependeu. Só que ele foi só da boca para fora, porque o coração dele não estava ali. E hoje o que mais nós temos visto? Pessoas obedecendo a Deus só da boca. Só honra o Senhor com os lábios, mas o coração está bem distante do Senhor. E obediência total não é essa. É o coração e a fala. Porque obedecer só da boca e o coração longe não é obediência total, irmão. E não adianta. A promessa não vai ser cumprida. Jonas chegou lá, pregou, todo mundo se converteu. Ele ficou irado, revoltado. Senhor, por que o Senhor fez isso? E quantos de nós às vezes
olhamos e apontamos para quê? Porque o coração está longe da promessa, e a promessa do Senhor é paixão por vidas, irmão, não tem jeito, não tem jeito. E aí Jonas foi lá, pregou, falou tudo o que tinha que falar, o povo se arrependeu, se converteu. Só que Jonas estava com o coração longe daquele do povo, que ele se revoltou pela conversão do povo. O que eu quero trazer com isso? Até foi falado ontem, né? Fruto Fiel fala isso, né? Quem vai lembrar? Mente oprimida, discurso contraditório e coração. O discurso dele estava contraditório ao coração dele. Quantos de nós estamos aqui muitas das vezes obedecendo só da boca, só com o corpo, mas o coração está longe? Quantos de nós, pastor, mas é difícil às vezes, mas o Senhor sonda o coração e pensamento. Se não obedecer com o coração, é melhor não obedecer. É melhor não obedecer, irmão. Obedecer parcial não adianta. Obediência parcial não é obediência. Ou obedece com o coração e com o corpo, ou não obedece. Ou não obedece, irmão. Porque tu só está agradando a um homem, não está agradando a Deus. Porque Deus já sondou teu coração e sabe que você não está obedecendo. Então não adianta fazer para o homem, faça para Deus. Mateus 15, 3 até o 8. Então Abraão levou Ló, arrumou problema, porque Deus tinha mandado ele ir sozinho, só com a esposa e com os filhos. Então obedeceu parcialmente, não totalmente, e trouxe contenda para ele. Mateus 15 vai dizer: Jesus respondeu: e por que vocês com suas tradições desobedecem os mandamentos de Deus? Aqui os fariseus chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos para se alimentar? Aí Jesus respondeu para eles: e por que vocês com suas tradições, com as suas desculpas, desobedecem os mandamentos de Deus? Porque vocês arrumam desculpa para falar que estão obedecendo, na verdade não estão obedecendo o que Deus está mandando. Quantos de nós somos assim? Arrumamos desculpas, ou então damos um jeitinho para dizer que estamos obedecendo a Deus, mas na verdade não estamos obedecendo. Olha o que ele vai dizer no 4: pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. 5. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Eles usaram de uma coisa certa, eles estavam ofertando ao Senhor. Sim ou não? Não estão certos de ofertar a Deus? Amém? Amém, irmãos? Estão certos, sim ou não? Eles estavam ofertando, só que estavam usando a oferta como desculpa para não obedecer a honrar pai e mãe. Aproveitar em oferta, não vou fazer oferta não, mas como a palavra de oferta, irmão, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua oferta. Então toda vez que você vem aqui trazer o seu dinheiro e não a sua oferta, não está valendo de nada. Você está igual um fariseu, só honrando para todo mundo ver, mas o teu coração está longe da oferta que o Senhor quer. Porque a Bíblia vai dizer: se tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa o teu dinheiro no altar, vai lá, se reconcilie e depois você entrega a tua oferta. Porque enquanto está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, é dinheiro. Mas quando o coração perdoa e o coração está puro, aí é oferta. Mas a gente está igual os fariseus, arrumando um monte de desculpa para não obedecer o que o Senhor tem falado conosco. A gente está arrumando um monte de desculpa e ninguém quer ouvir, que a realidade é essa, porque é mais fácil bater, levar. Mas os princípios que Deus tem ensinado para a gente desde o início, os princípios bíblicos, as doutrinas bíblicas, ninguém quer cumprir, irmão. Somos tudo fariseu, na verdade. Somos uma igreja de fariseus, sim. Só honramos da boca para fora. Nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento aí das pessoas. Tem pessoas dentro da igreja que não falam uma com a outra, só estão trazendo dinheiro. Glória a Deus, a gente está conseguindo pagar aluguel, pagando tudo, estamos usando bem o seu dinheiro, mas o Senhor não está chegando nada para ele, nada. Quantos pais estão aqui brigado com os filhos? Quantos filhos não falam com o pai? Quantos filhos não honram pai e mãe? Mas honra aqui na igreja maravilhosamente. Honra o líder, honra o amigo, honra a amiga, fazem tudo.
achando que estão agradando. Chega aqui, limpa a igreja toda, varre tudo, mas em casa não faz nada para ajudar. Não está honrando o pai e mãe, irmão. Não está subindo nada no céu. Somos igualzinhos, só na aparência, mas o coração está muito longe de Deus. E aqui a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. Várias áreas, é que Ele está chamando para a gente uma obediência só parcial, só para mostrar uma falsa santidade, só para mostrar uma falsa religiosidade. É isso que a gente vive, irmão. Me desculpa, né? Estou falando a gente. De repente você não, você realmente vive uma vida de princípios, honrando a Deus, honrando em tudo e obedecendo em tudo. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu ainda preciso. E alguém que precisa também vai ouvir junto comigo aqui nessa manhã, então. Porque é isso, irmão. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser ensinamentos, continua o 6. Esse versículo é muito forte, irmão. 6. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. A gente tem anulado a palavra de Deus para colocar as nossas doutrinas. A gente tem anulado a doutrina bíblica para botar a doutrina do homem, a nossa doutrina, porque eu acho, porque dá para dar um jeitinho, não precisa de tanto, não precisa obedecer também totalmente assim, não. A culpa não é minha, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. A gente está arrumando várias desculpas para não obedecer ao Senhor integralmente, irmãos. É fácil ser cristão assim. Eu boto uma roupa de crente, eu boto a Bíblia debaixo do braço, eu frequento um culto quarta, eu frequento uma célula quinta, eu frequento um culto domingo. Mas cadê o meu coração? Obedecendo ao Senhor totalmente. Cadê meu fruto do Espírito? Cadê minha mansidão no trânsito quando alguém me festa? Cadê minha mansidão quando eu vou em algum lugar e sou maltratado e reajo da mesma forma? Cadê minha longanimidade dentro de casa com a minha família? Na igreja eu tenho paciência com todo mundo, eu amo todo mundo, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, mas chego em casa eu não dou um sorriso. Fariseu só obedece por quê? Da boca para fora, mas o coração está longe. Quantas coisas a gente está fazendo, irmãos, como fariseu, obedecendo parcialmente, só o que a gente quer, só o que me convém, o que não me convém, eu não faço. Eu só quero obedecer o que eu quero. E aí a gente está com uma trave no olho e apontando o cisco no olho do irmão. Está com uma trave no olho, apontando o cisco no olho do irmão. Anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Isso é muito real, irmãos. Isso é muito real. A gente quer sempre argumentar. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, irmão. Para de argumentar e se arrependa. Reconhece que a gente está vivendo uma falsa religiosidade. Se examine agora. Vê quantas coisas o Senhor, se você tem agradado o Senhor na íntegra. Vê se o fruto do Espírito a gente tem realmente despertado para outras pessoas. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, alegria. Olha para dentro de você, para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para dentro da tua casa primeiro. Como tem sido? Como tu tem vivido? Como nós temos vivido? Dando um jeitinho para colocar desculpa no que a gente não consegue obedecer ao Senhor? Somos hipócritas, fariseus. Quantas mentiras, quantas coisas o Senhor, só que eles são do nosso coração, irmão. Som do nosso coração, tanto que Jonas pregou, todo mundo se arrependeu. Jonas foi, sentou e deitou para dormir. O Senhor sabia o que estava no coração dele, botou uma amendoeira lá, a mamoeira na verdade, e depois matou só para ele, só porque ele já sabia o que estava no coração dele. Aí falou: Jonas, você tem mais preocupação com uma árvore do que com vidas. A gente tem mais preocupação em mostrar para os outros do que mostrar para Deus. A gente tem mais prazer em obedecer às pessoas do que obedecer a Deus. Essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade.
E ele vai continuar no 7. Esse versículo é: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías já tinha profetizado sobre isso. Está longe. O nosso coração está longe de Deus, irmão. Porque as nossas atitudes revelam isso. Nosso coração está longe de Deus. A gente tem obedecido o Senhor parcialmente, somente. Qualquer coisinha a gente fica chateadinho, se irrita. Ninguém quer se humilhar. A gente canta que ele cresça e diminua. Mentira, irmão. Porque na primeira oportunidade que você tem para se humilhar, você não quer porque você acha que tem razão. Tudo fica chateado. Se alguém te confrontar em alguma coisa, você fica chateado. Quer sair, quer abandonar. Nosso coração está longe de Deus, irmão. Está muito longe de Deus. Ou a gente obedece totalmente, irmão, ou a gente vai viver em conflito, em contenda, em dificuldade. Vai viver passando por ventania. E Abraão foi ali e não obedeceu. E aí voltando lá para o problema de Abraão, no 13, Gênesis 13, para a gente finalizar aqui. Não precisa fazer não. Gênesis 13. Bota no 9. A região inteira está à sua disposição. Abraão acordou. Abraão falou: eu sei que eu estou errado. Eu sei porque esse problema está tendo entre nossos pastores. Porque eu desobedeci ao Senhor, não cumpri a obediência dele. Eu trouxe Ló comigo. Então eu vou resolver esse problema hoje. É dia de a gente resolver o nosso problema hoje, irmãos. É dia de a gente resolver o nosso problema de verdade hoje. Falar: Senhor, eu decido obedecer totalmente. Chega de um coração longe da promessa. Chega de um coração que não está alinhado com o que eu falo, com o que eu faço. Que o nosso coração hoje se alinhe com o que Deus tem para a nossa vida, irmão. E aí ele falou: a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nós separaremos. E nós, chegou a hora de separar, irmão. Se for pessoas, se for coisas, se for não sei. O que Deus está mandando separar, separe hoje. Abra a mão hoje e obedeça totalmente ao Senhor. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com a direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com a esquerda. 10. Bota no 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. 12. Assim, Abraão continuou na terra de... Continuou, porque ele já estava na terra da promessa, só que não tinha enxergado. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Vamos lá, até o 16. Depois que Ló partiu, então fala para o teu irmão: depois desse culto, a promessa vai chegar. O Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. 15. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre, irmão. Quando Abraão decidiu obedecer o que o Senhor tinha mandado lá atrás, o Senhor liberou a promessa na hora. E detalhe, a nossa obediência traz promessa para a nossa descendência, irmão. E aí, parei no 15 ou 16? 16. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Chegou uma hora de decidir, irmão. Não tem jeito. Obedece ao Senhor, irmão. Obedece ao Senhor 100%, na totalidade. Mas a obediência que eu estou te falando é de dentro para fora, não a de fora para dentro, como a gente tem sido. E eu queria finalizar com o Deuteronômio 30, 1, 2 e 3. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para a gente ler junto. Hoje é decisão, irmão. Hoje você está no vale da decisão. Ou você decide continuar obedecendo parcialmente,
ou você decide obedecer totalmente, sabendo que obediência parcial não é? Obediência parcial não é? Obediência parcial não é? Obediência parcial não é obediência. Então, Deuteronômio 30, versículo muito conhecido, mas vamos compartilhar. Eu queria que vocês lessem junto comigo, amém? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Jesus, deixa eu ler, irmão, vocês estão mortos. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções para ir a sério. 28, ele dá as bênçãos e as maldições. E ele está falando, no futuro, quando eu experimentarem. Irmão, quantas bênçãos você já experimentou? Quantas maldições vocês também já experimentaram? Por falta de obediência. Olha o que o Senhor está falando. Quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Irmão, leve a palavra do Senhor a sério. Leve o evangelho de Cristo a sério. Não tem como a gente viver, não, irmão. Um evangelho só de culto, só de estar aqui, só de estar numa cela. Não, irmãos. O Senhor quer muito mais da gente. Quer muito mais da gente. Chega de ser chacota, irmão. O crente hoje já não tem mais. Você chega num lugar, o pessoal deboche. O pessoal fica esperando o primeiro erro você para apontar. Porque é o que a gente tem ensinado. Nossas atitudes têm revelado o que está no nosso coração. É o Senhor está falando, leve isso a sério. 2. Se nessa ocasião se hoje vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou. 3. Então o Senhor, seu Deus, restaurará a situação e terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde espalhou. O que o Senhor fala para a gente hoje? A decisão está na mão de cada um, irmão. Se realmente me obedecer de todo o coração, tem bênção para você e para a tua casa. No final ele vai dizer lá do 15 em diante, hoje eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Obedeça ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar.